dia, igreja. Bom dia. Tudo na paz do Senhor? Amém. Glória a Deus. A gente tem passado um momento muito especial na nossa igreja, um momento muito lindo, onde Deus tem nos levado a sair dessas quatro paredes e fazer diferença na nossa comunidade, amém? Deus tem nos chamado a ser uma igreja da comunidade, amém. Não uma igreja dentro da comunidade. É diferente você ter um prédio, ter uma estrutura e as pessoas virem, mas Deus está nos levando para fora, para ser bênção aí nessa comunidade aqui ao redor. Quero dar as boas-vindas a todos que nos assistem. Também nós estamos hoje recebendo visita. Quem aqui nos visita pela primeira vez? Aqui tem um casal que eu conheci na entrada, lá de Santa Catarina, não é isso? Que cidade que é? Floripa. Olha só, glória a Deus. Bem-vindos em nome de Jesus. Aqui os catarinenses aí, já tem um conterrâneo aí também, amém? O Nilson, o pessoal aí, glória a Deus. E queridos, eu tenho sido motivado, tenho sido exortado pelo Espírito Santo a justamente entender qual é o plano de Deus para a tua vida, para a minha vida, para essa comunidade, nesse momento. Qual é o plano de Deus? O que Deus espera de mim e de você, para que a gente possa não só escutar a palavra, não só ouvir a palavra, mas receber a palavra como discípulos e fazer algo a respeito. Quantos aqui querem fazer algo que o Senhor está dizendo para você? Quantos aqui querem viver o plano de Deus? E eu queria compartilhar com vocês esse texto que nos chama a fazer e a viver o plano de Deus. Amém? E o texto que eu vou compartilhar com vocês se encontra em Isaías 61, do versículo 1 ao versículo 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Também a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os que choram e pôr sobre os que estão em Sião, em vez de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores, os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Amém? Feche sua cabeça, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, Pai, é viva, é poderosa, ela é o que vai nos trazer, Senhor, direção, que vai nos trazer sabedoria, que vai, Senhor, transformar nossa vida, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor fale conosco de maneira clara, que possamos ouvir a Tua voz. Todas as outras vozes possam ser caladas agora, e a gente possa, Senhor, como igreja, abrir o nosso coração e ter uma terra fértil, uma terra, Senhor, que possa germinar a semente a 30, 60, 100 por um e dar fruto. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém. Glória a Deus, queridos. E
Nesse momento, esse versículo, esse texto de Isaías, nos mostra exatamente o mapa do que Deus quer fazer conosco como igreja. Porque muitas pessoas perguntam para mim, pastor, nós vamos ser uma igreja da comunidade, mas o que nós temos que fazer? Nós temos que sair, ajudar aqueles que estão carentes, temos que fazer assistência social, mas não é só isso, querido. Jesus quer dizer para você que Ele espera que eu e você sejamos os sacerdotes do Senhor nessa geração, amém? E sabe, amados, não pode haver nada mais desastroso do que uma pessoa, do que uma instituição, do que uma igreja, um projeto caminhando fora da vontade de Deus. Mas também a gente sabe que não há nada mais abençoado, restaurador, renovador, trazendo esperança para a nossa vida do que uma pessoa, uma igreja, uma família que anda afinada, alinhada com Deus e com a palavra de Jesus. Amém? É isso que nós queremos, é buscar a presença de Deus. Não ser uma igreja apenas para poder nos reunir aqui, mas que a presença de Deus possa encher a tua vida, esse lugar, essa comunidade. Quantos querem mais a presença de Deus? Amém. E sabe, queridos, há muitas maneiras de identificar uma igreja. Muitas maneiras de identificar uma igreja. Pelo seu prédio, pelo seu ajuntamento, pelos seus cânticos, pela liturgia, pela sua organização e etc. Porém, o que distingue uma igreja que vive o evangelho do reino de Deus é a sua semelhança com Cristo. Amém? Quando as pessoas começam a parecer mais com Jesus, quando esse ambiente, Deus vai transformando o nosso caráter e vai fazendo que cada um pareça mais com seu filho. Por isso que lá em Romanos diz que Deus nos predestinou para sermos igual à imagem do seu filho, que é o primogênito. Amém? Amém. Jesus, Deus quer que você se pareça mais com ele. Deus quer que a igreja possa se parecer no caráter, na forma de agir, em as suas marcas do caráter de Deus na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso casamento e os nossos filhos. Porque se Deus está me chamando para que eu possa ter o caráter de Jesus, isso começa na minha casa. Amém. Começa com meus filhos, porque eu levanto de manhã e eu tenho que dizer, Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida hoje? Como o Senhor quer me usar hoje? E eu tenho que olhar para frente, esquecendo as coisas que para trás ficam, olhando para aquelas que estão diante de mim, e eu poder olhar e dizer, meus filhos precisam de uma palavra, minha esposa precisa de uma palavra, as pessoas que Deus vai colocar no meu caminho hoje. E aí Deus quer nos usar. Nosso Pai, Deus nos revelou no Velho Testamento o plano. Jesus consolidou esse plano no Novo Testamento. Os apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, deram continuidade ao que hoje se caracteriza a genuína manifestação do reino de Deus nesse momento. Amém? Deus está se manifestando através da igreja nesse tempo. E Deus está preparando a igreja para o grande avivamento que está por vir. Amém. E esse é o momento de sairmos, de poder abrir o nosso coração e poder dizer, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Deus. Como o profeta Isaías, quando teve um encontro com Deus, lá na frente ele dizendo, mas eu tenho lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de coração impuro. E aí o anjo toca, pega uma brasa daquele altar, toca na boca do profeta, e libera ele de toda a culpa, de todo o pecado. E Deus pergunta, a quem enviarei? Quem irá por nós? E ele diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém? E da mesma maneira Deus está te chamando. Diz aí para a pessoa que está do teu lado, Deus está te chamando. Deus está chamando você. Deus está chamando a igreja para esse momento. E agora, queridos, Isaías 61:1 diz, o Espírito do Deus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me ungiu. Ele te ungiu. Amém?
assim como o Senhor Jesus, o seu corpo só pode agir através da unção e da ação do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos poder agir no nosso conhecimento, pela carne, pela esperteza humana, nem pelos recursos, mas pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que vai movimentar, vai levar a igreja a viver o sobrenatural de Deus, o Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui, Ele está em você, Ele está na igreja, onde estão 2 ou 3 reunidos, aí Deus está presente. E sabe, em 1 João 2,20 diz assim: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Vamos ler tudo isso junto para que você entenda o que o Senhor está dizendo para você hoje. Vamos junto? 1, 2, 3. Então, o que está dizendo? Como assim, pastor? Deus, Jesus, liberou a unção sobre a tua vida. Significa que todos nós temos aqueles que se converteram, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que foram batizados nas águas, têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que traz conhecimento daquilo que nós precisamos entender no Evangelho. Ontem mesmo nós fizemos um batismo de um americano. Foi o primeiro americano que eu batizei nas águas, o Brian. E eu creio que é profético. Eu creio que Deus está levantando a igreja de habla inglês ou de língua inglesa nessa comunidade. Amém? Quantos creem nessa promessa? Amém. Os frutos Deus vai enviar. E aí o Brian falou: eu gostaria de ir para a igreja. Você já tem como traduzir o inglês? Eu falei: não tem problema, vamos que a gente começa. Os irmãos aqui da tradução vão poder ajudar, amém? Porque Deus vai começar a enviar. Nós somos uma comunidade multicultural. O que significa? Nós temos português, temos espanhol e inglês. Porque grande parte dos nossos filhos nasceram aqui, sim ou não? Eles falam inglês, a mentalidade deles é americana, eles pensam dessa maneira. E aí, eu creio que essa comunidade é uma comunidade de discípulos de todas as nações e raças, amém? De todos os lugares. Obrigado, Lurdinha. Então, queridos, como é que eu posso ter o conhecimento? Como é que eu vou receber do Espírito Santo? Eu tenho que ter tempo com Ele. Quando eu leio a Bíblia, todos os dias, quando você vai fazer o teu devocional, você precisa ter um relacionamento com Ele, não um monólogo, mas o poder perguntar: o que Deus está me mostrando? O que Deus está me dizendo? Como que eu vou poder aplicar isso na minha vida? O que eu vou fazer a respeito? E quando você começa a perguntar, Deus revela aquilo que você precisa saber, amém? Deus revela aquilo que Ele quer que você faça no seu dia, na sua manhã, nos seus relacionamentos. E aí nós podemos crescer em conhecimento, porque o conhecimento não é eu apenas saber teologia, saber toda a Bíblia de cor, não, o conhecimento vem pela prática da palavra. Eu recebo de Deus o que Deus está me dizendo: precisa mudar isso, melhora nisso, pede perdão nisso, se arrepende nessa área. E aí Deus vai me mostrando, e quando eu obedeço, eu recebo revelação. E o Espírito Santo de Deus enche a minha vida e eu começo a refletir a face do Senhor. Amém. Por isso que lá em Isaías diz: levanta e resplandece, porque a glória de Deus está sobre a sua vida. A glória de Deus se manifesta quando você começa a agir de acordo com a palavra, viver a palavra e ter um relacionamento com Deus. Amém. Não apenas daquilo que você ouviu, mas você começa a obedecer, amém? Amém. Quantos querem obedecer mais a palavra? Amém. E sabe, queridos, a palavra de Deus é o único livro onde o autor está presente em cada página que você lê. Quando você lê a palavra, você abre a palavra e aí Deus se manifesta
de uma maneira poderosa. Por quê? Porque a palavra, ela vai se relacionar. Deus vai falar com você através da palavra, através das escrituras, através da meditação. Por isso que Jesus disse: feliz ou bem-aventurado aquele que ouve e medita nela de dia e de noite. Deus está dizendo assim: não apenas leia, mas medita na palavra, pesquisa a palavra, ora a palavra, pensa na palavra. Meditar, eu pego um versículo e eu começo a pensar, repetindo na minha mente, o que Deus está querendo me dizer? Como é que eu vou, o que eu tenho que fazer em relação a isso? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Como é que eu posso aplicar isso na vida da minha família? Como é que eu posso fazer para que esse versículo seja vida na minha vida? E aí você está meditando na palavra. Por isso que lá em Josué, ele disse a Josué: Josué, medita na palavra de dia e de noite. Não confie nos seus próprios caminhos. Medita, confia no Senhor. Eis que estarei contigo todos os dias. Amém? E essa promessa está sobre a igreja, sobre a tua vida, em nome de Jesus. E é isso que eu quero para a minha vida. Quantos querem isso para a sua vida? Então Deus está dizendo: medita na palavra. E aí Jesus disse uma certa vez: errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de... Vamos repetir: errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Significa que a palavra e o poder do Espírito Santo. Amém. São as duas pernas que a igreja vai caminhar. Nós não podemos virar tão religiosos que apenas vamos ter a palavra, mas vamos experimentar o poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Deus quer se manifestar na nossa vida, Deus quer transformar, mas o poder de Deus que opera em nós está aqui nesse momento, para curar, para restaurar, para libertar, para fazer nova todas as coisas. Lá do trono de Deus ele disse: eis que eu faço nova todas as coisas. Amém? Por isso ele diz: vão. Ele dá uma ordem para que a gente vá e possa viver o algo novo de Deus, todos os dias. E sabe, ungido do Senhor, o que significa ungido do Senhor? Não é carisma, não é auto-unção, não é experiência passada, mas a autoridade legitimamente instruída pelo Senhor. A unção, quando eu faço, isso traz autoridade. A autoridade, Jesus disse assim, quando ele ressuscitou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos. Quando Jesus disse isso, ele havia ressuscitado. Ele havia morto e havia ressuscitado. E agora essa ressurreição, ele está dizendo: vocês da mesma maneira, com a autoridade que eu estou dando, vocês vão morrer no sepultamento do batismo e vão ressuscitar. E essa vida de ressurreição é que Deus quer que você transmita, que você possa impartir a vida que Deus ressuscitou você. Amém. Quantos aqui estão ressuscitados em Cristo? Amém. E essa ressurreição é que vai trazer vida, é uma questão de vida. Eu posso agora transmitir a vida que Deus me deu, essa nova vida através da ressurreição, para as pessoas que estão morrendo do meu lado, para as pessoas que estão cansadas. E essa vida vai fazer a diferença, é uma questão de vida. Aqueles que morreram e ressuscitaram através do batismo nas águas. O velho homem foi sepultado e o novo homem nasce para a glória de Deus. Amém? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já não vivo eu, Paulo disse, mas Cristo vive em mim. E essa vida que está agora em mim, Deus quer que eu possa impartir, transferir, abençoar as vidas. E quando nós olhamos para esse texto, eu analiso o seguinte: toda falta de progresso, toda falta de avanço, apenas revela que há uma morte que eu ou você estamos adiando. Talvez o meu ego, talvez a minha carne, ou talvez a minha própria vontade. E quando nós entregamos, e quando nós morremos para Cristo, entregamos todas essas áreas que Deus tem nos dito: morre,
entrega, aí você vai receber vida e vai conseguir fazer aquilo que Deus está dizendo para você. Quantos querem morrer em alguma área hoje, em nome de Jesus? Glória a Deus, 3 pessoas querem, em nome de Jesus. Todos nós temos áreas que precisam ser colocadas na cruz. Significa a morte. Talvez o meu ego, a minha vontade, a minha carne, porque a maior batalha que nós vamos enfrentar é desde que você acorda de manhã e você abre os seus olhos, já começou a batalha. A batalha espiritual, pela sua vontade ou a vontade de Deus. Eu levanto para fazer a vontade de Deus ou eu vou levantar para fazer a minha vontade? E aí começa a vozinha, não, você já trabalhou muito, liga lá para o seu patrão, dá uma desculpa. E aí começa a luta. Não faça isso, faça isso. E Deus começa a operar em nós para que eu possa fazer a vontade dEle. Por isso que Ele diz, peguem a sua cruz e sigam-me todos os dias. Diga assim, todos os dias, amém? E sabe, amados, o Senhor me ungiu. Lá no versículo 1 nós começamos com esse versículo. O Senhor me ungiu para, repita, para. Então, a unção define a finalidade. Ela é funcional e ela não é posicional. Repita comigo, ela é funcional, não é posicional. Significa que a unção, ela tem uma finalidade específica. Se Deus está ungindo a igreja, se Deus nos ungiu, ela tem uma finalidade. Em outras palavras, a unção que é mencionada aqui, em Isaías 61, não é apenas um status, uma posição ou uma honra, não. Ela é específica para um momento, para que você faça algo com ela, amém? Não é apenas para eu vir aqui na igreja, me sentir bem, ter arrepios, quem sabe fazer aqueles aviãozinhos, ficar andando de um lado para o outro, no espírito, não, é para que eu possa fazer algo para o Senhor, amém? Que eu possa abrir meu coração e dizer, Senhor, para que o Senhor me chamou? Para que eu estou aqui? Amém? E aí, em vez disso, ela serve para um propósito funcional. Isso significa que a unção é concedida para realizar tarefas e cumprir missões específicas. Deus quer dar missões específicas para nós. Da mesma maneira como Ele fez com Jesus, e lá em Atos 10:38, diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E qual é a unção que Jesus quer nos dar hoje? Aonde teus pés entrarem, Deus quer que a gente possa fazer o bem e libertar os cativos que estão presos pelo diabo. Quebrar cadeias. Então, você está vendo essa foto? Correntes sendo quebradas. E sabe qual é a função da igreja? Como Jesus. Deus nos ungiu para andar por todas as partes, fazendo bem e quebrando as cadeias do diabo, libertando os cativos do diabo. Amém. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? De que maneira Deus quer que eu faça isso? Eu sou tímido. Eu não sei o que fazer, então hoje eu quero te dar um mapa. Amém? E a primeira coisa que eu aprendo em Isaías 61 é que Deus quer que nós possamos pregar as boas novas aos quebrantados. Repita comigo, pregar as boas novas aos quebrantados. E aqui se trata do anúncio da palavra para aqueles que sofrem por causa do pecado, da injustiça, da carência e da limitação. Aqueles que estão quebrantados, aqueles que estão cansados, sufocados pela injustiça, pelo pecado, atados. E aonde Deus te enviar, aonde você colocar os teus pés, Deus espera que você pregue as boas novas do reino. Como que eu vou fazer isso, pastor? Se eu não conheço muitos versículos de memória,
se eu não sei como acessar as pessoas, simples. O que Deus fez na tua vida? Quando foi que você decidiu que você precisava de Jesus? Como era a tua vida antes? O que aconteceu na tua vida depois que você teve um encontro com Jesus? O que mudou? E agora? O que você pode dizer? E as pessoas gostam de falar sobre elas. As pessoas gostam de se conectar, de falar. Então você tem que identificar um assunto. Como se diz, uma isca. Às vezes a pessoa gosta de falar de futebol, às vezes a pessoa gosta de falar sobre a situação que está vivendo o mundo. E aí você pode dizer, Deus fez algo na minha vida e eu quero compartilhar com você. E aí você começa a dar o teu testemunho, amém? E isso vai levar as pessoas a verem a expressão de Jesus na nossa face, e essa expressão, essa unção está sobre a tua vida, sobre a igreja, em nome de Jesus, amém? Que curar os quebrantados de coração. Então o Espírito Santo proclama a cura através das boas novas de Cristo. A palavra de Deus vai entrar e vai quebrar as cadeias em nome de Jesus. Em Mateus 11:28, Jesus disse assim: vinde a mim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quantos aqui precisam descansar no Senhor? Glória a Deus. E esse descanso é a presença de Deus. Esse descanso que Jesus está dizendo, venham a mim. Venham a mim. Quando nós buscamos ao Senhor, nós estamos cansados, talvez com uma agenda corrida, desafios, principalmente os imigrantes que chegam, começam a enfrentar a mudança, né? A se acostumar, essa transição, às vezes cansa, porque são grandes os desafios. Muitas vezes lutas na nossa família, lutas pessoais, lutas internas, mas o que o Senhor está dizendo, venham a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso. E esse descanso é a presença do Espírito Santo, é a unção que vai trazer o renovo de Deus para a nossa vida. E eu quero isso para a igreja, eu quero isso para a minha vida, quero isso para a tua igreja, que a igreja seja esse lugar de restauração, que a igreja seja esse lugar de unção, de alegria, que quando a gente se una, a gente está junto aqui, Deus vai renovando as nossas forças, vai trazendo uma alegria e vai fortalecendo a tua alma, o teu espírito e o teu corpo. E sabe o que acontece com essa unção quando nós fazemos isso? Ele vai quebrar cadeias. Muitas vezes a opressão do inimigo nos deixa paralisados. Muitas vezes a opressão, a situação do mundo, no nosso trabalho, pessoas que lançam palavras contrárias, mas o que Deus está dizendo, que a unção de Deus vai quebrar todo o jugo e vai libertar a tua vida, em nome de Jesus. Você quer? Em nome de Jesus. Agora a segunda coisa do mapa, para que o que Deus espera de mim, é proclamar libertação aos cativos, aqueles que estão presos. Aqueles que estão presos nos vícios, na pornografia, nas drogas, ver livre das dívidas passadas, cortar os laços com o passado escravizador, aquilo que escraviza, renunciar ao jugo desigual, livrar-se da mentira, do engano e da idolatria. E é isso que Deus quer. Como é que nós vamos ser uma igreja da comunidade? Nós vamos o quê? Proclamar libertação aos que estão presos, em nome de Jesus, amém? Amém. Proclamar libertação. Em João 8,34 diz assim, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres em nome de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso, que essa liberdade que Deus quer nos dar, nessa nova vida, de poder viver o Evangelho de maneira simples. Eu comecei a ler um livro que é Uma Igreja Simples, que mostra como a simplicidade do Evangelho, a unção da comunhão, de partir na mesa, traz a unção de Deus. Amém. Eu quero essa simplicidade para a nossa igreja, amém? Quantos querem? De poder viver aquilo que Deus planejou de maneira livre, de maneira alegre. Agora, qual é o propósito então dessa proclamação? O que Deus está nos dizendo para que a gente entre nesse novo tempo de poder sair e saber o que fazer aí fora? Não apenas levar um prato de comida, porque isso nós estamos fazendo lá no Homeless, com a pastora Virgínia e o Gonçalo. Alguns irmãos, quantos já foram lá no Homeless? É uma bênção, toda vez que a gente vai lá entregar comida para aqueles desamparados. Na última vez aconteceu um milagre, nós tínhamos a pessoa que havia, de uma outra igreja que a gente se une, havia falado que iam levar comida, mas no final teve um problema e eles não conseguiram chegar. Então a pastora Virgínia comprou 5 frangos e comprou lá um pouco de pasta e levou. Haviam 160 pessoas na fila para comer. Normalmente a gente faz um louvor, dá uma palavra, e na hora da comida nós começamos a orar. O pessoal começou a orar, e agora? É muita gente para 5 frangos. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus multiplicou aqueles frangos de maneira sobrenatural, e todos conseguiram comer para a honra e glória do Senhor Jesus. Começou a haver uma multiplicação, amém? Pode aplaudir o Senhor. A multiplicação. Então nós estamos vivendo esse momento do sobrenatural. Quando nós saímos e fazemos a vontade do Senhor, Deus atua de maneira poderosa, com multiplicação, com cura, com libertação. Então, qual é o propósito da proclamação? Deus é misericordioso, e a sua proclamação visa trazer consolo para aqueles que choram. Não sei se você sabe, tem muita gente chorando. Se vocês viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul, quantas pessoas agora estão chorando porque perderam tudo? Você imagina você ter a sua vida, a sua casa, suas coisas, e você trabalhar anos para construir, de repente, de uma noite por dia, você perde tudo. Como é que você vai se sentir? Pensa nisso. E tem muita gente angustiada. E agora? Como é que eu vou recomeçar? E Deus quer que a igreja, eu e você, sejamos essas pessoas que vão consolar aqueles que choram. Aqueles que estão do nosso lado chorando, talvez rindo por fora, mas chorando por dentro. Talvez muito bem aparentemente, mas por dentro está todo despedaçado, feridos, cansados, frustrados. E a palavra em Mateus diz o seguinte, Mateus 5,4: bem-aventurado os que choram, pois que serão o quê? Consolados. Felizes os que choram, porque Jesus nunca vai deixar ninguém desamparado. Vai consolar aqueles que choram. Vai consolar aqueles que estão aflitos. Em Salmos 35, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um novo amanhecer, um novo dia. Deus quer transformar a igreja para que esse novo dia alcance a vida, primeiro na minha casa, dos meus netos, dos meus filhos. Segundo, na comunidade. Terceiro, nas pessoas que Deus vai colocar no meu caminho, no seu caminho. Aonde você andar, cada um aqui tem área de atuação, pessoas que talvez vocês vão se relacionar, que eu não vou ter acesso. Mas Deus vai colocando essas pessoas, para que você possa, em nome de Jesus, consolar aqueles que choram. Amém? Então, eu quero te dizer que essa proclamação, ela não é condenatória. A unção é sensível. E essa unção é sensível porque o evangelho não é um evangelho de condenação. É um evangelho
que vem trazer libertação, vem trazer reconciliação. Quem condena, quem acusa, a gente já sabe quem é. É o inimigo das nossas almas, o diabo, porque ele é o acusador dos filhos de Deus. Mas Deus, Jesus veio para libertar e desfazer as obras do diabo. E como é que eu vou saber? Olha só como é que essa unção vai estar sobre a sua vida. Você quer? Quantos querem? Isaías 54. O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Uma palavra, aquele que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. A outra versão, que é a versão atualizada, diz: o Senhor me ensina o que eu devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai me dizer. É tremendo esse versículo, porque Deus vai nos dizer o que falar, o que fazer, mas eu preciso ter o quê? Ouvido de discípulo. Eu quero ouvir o que Deus vai dizer hoje. Eu quero ouvir, por isso que é tão importante nós estarmos com o nosso coração aberto e dizer: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, eu preciso ouvir a Tua voz, preciso calar todas as vozes e ouvir a Tua voz, para que eu possa o quê? Dar uma palavra e sustentar aquele que está cansado. Quantas pessoas ao seu redor você crê que estão cansadas, frustradas? Quantos você conhece que ainda não ouviram o Evangelho, que ainda não tiveram um encontro com o Senhor? Então Deus simplesmente quer que a gente dê uma palavra para essas pessoas. Uma palavra dizendo: Deus pode livrar. E Jesus disse: vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei alívio. Amém? E é isso, queridos, é isso que eu quero, é isso que nós queremos para a igreja. E a terceira coisa, os que estão de luto. Luto vem pela morte. Morreu o homem, morreu a esperança, morreu o sonho, morreu a liberdade, morreu o respeito, morreu a segurança. E muitos perderam os sonhos, perderam o respeito, morreu. E Deus está nos dizendo: coloque sobre eles, e pôr sobre eles coroa em vez de cinzas, beleza em vez de tristeza, e uma coroa de vitória em vez de desonra, em vez de derrota. Amém? Uma coroa de vitória. E é isso que nós vamos proclamar para aqueles que estão em luto, aqueles que já perderam os sonhos, perderam a esperança. Deus quer que eu e você sejam aqueles que vão trazer essa coroa de vitória e dizer: Deus é com você, em nome de Jesus. Deus vai trazer vitória, Deus pode transformar, Deus pode fazer milagres. Eu sirvo esse Deus. E o que Deus tem feito na nossa vida, não é apenas para que eu fique bem, confortável, mas para que eu possa levar a palavra e trazer a coroa de vitória para essas pessoas. E por último, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E aqui fala uma alusão das vestes dos que estarão na eternidade sem motivo para angústia. E esse é um dos meus versículos prediletos. Toda vez que eu passo por luta, toda vez que eu enfrento um problema, toda vez que eu enfrento uma situação difícil, eu me lembro desse versículo. Toda vez que eu perdi algo, toda vez que eu me senti fraco, em Apocalipse 21:4, eu gostaria que você lesse comigo. 1, 2, 3. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Não vai haver mais choro, não vai haver mais morte, não vai haver mais angústia,
porque o que passou vai ficar para trás e nós vamos poder viver a eternidade com o Senhor de maneira alegre, de maneira feliz, cumprindo aquilo que Deus nos chamou para a eternidade. Amém. Poder estar na presença de Deus toda a eternidade. Então não vai haver mais morte, nós vamos viver eternamente e vamos nos relacionar como família na eternidade. E aqui Deus está preparando a igreja para se relacionar, para aprender a viver. Nós vamos passar toda a eternidade juntos. Nós vamos poder viver a eternidade juntos. Então eu tenho que aprender a me relacionar com você aqui e agora. Eu não posso ter divisão, eu não posso ter mágoa. Eu tenho que aprender a perdoar, porque eu sei se você sabe, nós vamos viver a eternidade juntos. Talvez você não goste muito de mim. Talvez você ache que não gosta muito do meu jeito, mas eu quero te dizer que você vai ter que me aguentar toda a eternidade. Diz aí para a pessoa que está ao teu lado, eu vou ter que ficar com você toda a eternidade. Que bênção! Que bênção! Sim ou não? Agora, se eu vou passar toda a eternidade com você, e não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, e Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, o que nós vamos fazer na eternidade? A palavra diz que nem olhos viram, aleluia, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Amém. Paulo disse, eu não posso dizer, são tantas coisas lindas, que eu não consigo nem expressar o que eu vi na eternidade, porque, não sei se você sabe, o apóstolo Paulo teve no terceiro céu. Ele teve ali aquele momento onde, provavelmente no dia que ele foi apedrejado, ele estava ali como morto, e você sabe que eles apedrejavam, não era para a pessoa ficar ferida, eles matavam, né? E aí diz que os discípulos oraram, e Paulo se levantou, recobrou forças, e eu creio que nesse momento aí, pode ser que ele tenha dado uma visitada lá na eternidade, no paraíso. E ele disse, são coisas que não consigo expressar, inefáveis, são coisas maravilhosas demais, e é o que Deus tem preparado para você. Diz aí para a pessoa, Deus tem muito mais preparado para você. E aqui é o lugar de preparação. Aqui é onde eu vou me preparar para poder viver essa eternidade. Então Deus quer levar o maior número de pessoas para a eternidade. E quando eu olho ao meu redor, quantas e quantas pessoas ainda não conhecem. Quantas e quantas pessoas estão cansadas que eu preciso levar as boas novas. E sabe, amados, o louvor, a adoração é a melhor arma contra um espírito angustiado e aflito. O louvor, a adoração é a arma poderosa contra um espírito angustiado e aflito. Aleluia. A adoração a Deus. Qual é o plano de Deus? Que nós possamos adorar em espírito e em verdade. Que a igreja possa adorar ao Senhor e possa louvar a Deus, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, poder levantar voz de adoração. Deus, obrigado. Como o salmista disse, como é bom estar na tua presença. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 longe do Senhor. E quando nós começamos a agradecer, quando nós começamos a louvar a Deus, tudo que é angústia, preocupação, frustração, vai embora em nome de Jesus. Amém? Vamos liberar, vamos expulsar todo descontentamento, toda frustração. Quantos podem dizer um amém? Amém. E por último, o reconhecimento. Depois que nós fizermos tudo isso, falar aos quebrantados, trazer consolo aos que choram, poder trazer uma boa palavra àqueles que estão cansados e frustrados, vem o reconhecimento de Deus. Isaías 61. E os homens perceberão os efeitos da unção e reconhecerão a glória de Deus sobre a igreja, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. Quantos querem a glória de Deus? Em Mateus 5,16 diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E essa luz não é nossa, é a luz da glória de Deus. Como a mesma coisa aconteceu com Moisés, o rosto resplandeceu, a glória do Senhor vai fazer que o teu rosto resplandeça. Amém. E sabe aquelas pessoas que quando você olha, você vê uma serenidade, uma calma, tranquilidade, você fala, uau, que tranquilidade, que serenidade tem essa pessoa. Sabe o que é isso? A glória de Deus. Quando você vê uma pessoa muito agitada,
cansada, não consegue se concentrar, não consegue olhar nos olhos, é porque ela está por dentro angustiada com alguma coisa. E Deus quer trazer libertação àqueles que estão cativos, em nome de Jesus. Toda angústia, toda frustração, todo peso vai sair em nome de Jesus, para que a igreja seja sal, luz. Os que sejam chamados, aqueles que serão chamados o quê? Carvalhos de justiça. Queria chamar a nossa irmã Gleiciane, ela preparou uma canção e nós vamos cantar juntos, antes de eu terminar esse sermão, e depois nós vamos ter um testemunho da nossa irmã Juliana. Vamos cantar junto, ele preparou o playback, vamos ficar de pé. Gostaria que você cantasse essa canção. Vai colocar na tela também a letra, Gleiciane? Sim, amém. Sabe, queridos, eu tenho sido muito impactado com o Senhor sobre esse momento que Deus quer nos levar para fora. Deus quer usar a igreja para fazer diferença na nossa vida, na nossa comunidade. E por muitos anos, a maioria de vocês que estão aqui há anos, conhece a Bíblia, sabem muito sobre o reino de Deus, e o que Deus tem colocado no meu coração, que é tempo da igreja sair das quatro paredes, viver a simplicidade do Evangelho. Cada pessoa que Deus colocar no seu caminho, basta um abraço, basta um olhar, uma palavra de Deus, dizendo, Deus te ama, Jesus te ama, abre a conexão com essa pessoa, porque os corações estão sedentos da palavra. E eu e você fomos chamados para fazer o reino de Deus avançar, para saquear os infernos, porque Jesus, diz a palavra, que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e libertando os cativos do diabo. A unção está sobre você, amém? A unção está sobre a igreja, a unção está sobre nós. Então vamos cantar essa canção e depois eu quero orar, amém? Ele vai colocar a tela, eu creio que todos conhecem. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. Aumenta mais um pouquinho, por favor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. Diga, é Deus com a gente, exalando vidas, forças para caminhar. forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, Em nome de Jesus. a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Vamos declarar mais uma vez que o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre ti, está sobre nós. O Espírito Do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida,
forças para caminhar. Forças para caminhar, Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Erga suas mãos e diga: Ele me ungiu, Ele me ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, Amém. a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Baixa o som um pouquinho, por favor. Ele nos ungiu para pregar libertação. Heriberto, baixa o som um pouquinho. Quebrar cadeias, para restaurar os corações. Em nome de Jesus. Deus está nos chamando para esse novo momento. Amém? Isaías, Deus pergunta: a quem enviarei? A quem enviarei? E essa pergunta hoje é para você e para mim. A quem enviarei? Quem irá por nós? Deus está nos chamando para um novo momento. E eu creio que esse novo momento é um momento de unção, momento de poder e momento de autoridade. Toda a autoridade, Jesus disse, me foi dada. Portanto, vão. E eu quero orar por você nesse momento. Se você quer receber essa unção que Deus está nos dizendo, Isaías 61, sobre você, porque isso já está sobre a igreja. Mas você hoje diz: Senhor, eu quero realmente ser ousado, ser ousada. Sai do seu lugar, vem aqui, enquanto nós vamos cantando. E Deus, eu quero orar sobre a sua vida. Pode sair aqueles que queiram. Em nome de Jesus, vem aqui à frente. Vamos continuar orando. Pode vir, pode vir. Tudo, Senhor, está presente para consolar. É Deus a gente exalando vidas, forças para caminhar. Obrigado, Deus. Ele nos ungiu para pregar libertação. Deus ungiu para pregar libertação, quebrar cadeias, para salvar os corações e anunciar O ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Em nome de Jesus, você que está aqui, levante uma das suas mãos, em nome de Jesus. Isaías 60, 21 diz assim: todos do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Em nome de Jesus. E eu quero dizer que esse desdobramento da unção sobre a tua vida: edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes foram destruídos e renovarão as cidades arruinadas, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui para a honra e glória do teu nome, Senhor, nos colocando, Senhor, nesse lugar de ser enviado por ti, Senhor, para ser, Senhor, aqueles que vão proclamar libertação aos cativos, aqueles que vão trazer uma palavra de consolo, aqueles que vão consolar aqueles que choram, que estão angustiados. Por isso, Deus, em nome de Jesus, vem trazendo uma unção de poder, de autoridade sobre a tua igreja, e assim, Senhor, nós possamos refletir, resplandecer a tua face nesse lugar onde o Senhor tem nos colocado, em todos os lugares onde o Senhor nos levar. E nós declaramos e recebemos
em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, abençoo a tua casa, em nome de Jesus. E eu agora profetizo a palavra, que como diz, você é sacerdote do Senhor, ministro do nosso Deus e família bendita do Espírito Santo e da igreja de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que você orasse pela pessoa que está do seu lado, dizendo aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Diz aí, em nome de Jesus, você é uma bênção, em nome de Jesus. E quebrar cadeias. Libera, Senhor, libera, Senhor. E traz unção, anunciar cura, o ano restaura. aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença. Obrigado por estarmos aqui, em nome de Jesus. Agora você que está aqui, levanta a sua mão e diga assim: em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Coloca em mim essa unção de conquista, de fazer o bem e de libertar os cativos do diabo. Eu e a minha casa estamos sob a proteção. Diz a tua palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E eu sou igreja. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.